Pois bem, nós já trabalhamos aí nesse capítulo 30 sobre a ceia do Senhor. Nós já trabalhamos esse artigo primeiro aí, vou ler rapidamente só para relembrar os irmãos, e já trabalhamos o artigo segundo. Então, vou fazer só uma leitura para nós nos situarmos aí. Então, o primeiro artigo sobre a ceia fala o seguinte: a ceia do Senhor Jesus foi instituída por ele na mesma noite em que foi traído, para ser observada em suas igrejas até o fim do mundo, para lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em morte, confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual e crescimento nele, seu maior envolvimento em todos os deveres deles para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros. Então aqui já mostra uma definição e um significado bem amplo para a ceia do Senhor. Então envolve tudo isso aqui, o celebrar a ceia do Senhor. 2. Nessa ordenança, Cristo não é oferecido ao Pai, nem qualquer sacrifício real é feito, de modo algum para a remissão dos pecados dos vivos ou mortos, mas um memorial daquela oferta única de si mesmo, por si mesmo na cruz, de uma vez por todas, e uma oblação espiritual de todo o louvor possível a Deus pela mesma, de modo que o sacrifício papal da missa, como eles chamam, é a mais abominável injúria ao próprio único sacrifício de Cristo, a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Então aqui ele começa a corrigir, né? Nessa parte da ceia sempre ele traz uma coisa positiva e um artigo corrigindo, uma coisa positiva e um artigo corrigindo. Por quê? Porque houveram muitas deturpações e muitos erros relacionados à prática da ceia do Senhor, principalmente praticados pela Igreja Católica Romana. Então, muitas exceções impuras e muita conceituação errada acerca do que deve ser. Essa é uma delas. Na missa papal, eles entendem que Jesus, o corpo, está sendo sacrificado e oferecido de novo. Ou seja, todas as vezes que é feito aquilo, é como se houvesse um novo sacrifício de Cristo. É como se o próprio Cristo estivesse ali presente, ele fosse ofertado de novo, sacrificado de novo, e aí esse sacrifício partido naquele momento, e depois a gente vai ver que eles até entendem que aquele pão e aquele cálice tornam-se de fato o corpo e o sangue de Cristo, literalmente. A gente vai ver esse erro daqui a pouquinho também. Então as pessoas é como se comessem literalmente a Jesus, que foi ali sacrificado mais uma vez aos olhos das pessoas. Então isso vai de encontro ao ensino bíblico, que Jesus se ofertou uma única vez para sempre, uma única vez por todas. E o significado básico, então, da ceia não tem a ver com esse sacrifício, mas tem a ver com uma memória e uma comunhão com o que foi feito, uma memória do que já foi feito de uma vez por todas. Então esse foi o grande problema aqui, no item 2. Nós já tratamos também na aula passada. Agora a gente vai continuar o item 3. O Senhor Jesus, nessa ordenança, nomeou que seus ministros orem e abençoem os elementos do pão e do vinho, e assim os separem a partir de um uso comum para o uso sagrado, e tomar e partir o pão, tomar o cálice, e eles também participando, oferecer ambos aos comungantes. O que isso quer dizer? Isso aqui é mais uma instrução justamente para a liderança também, para os ministros, né? O Senhor ordena, nessa ordenança, não é isso, da ceia, ele nomeou então seus ministros, os ministros são os responsáveis, tá bom? Isso não pode ser banalizado. Os ministros, aqueles que são ordenados na igreja para serem sua liderança, ou seja, os pastores, os diáconos, essa liderança, especialmente os pastores, os presbíteros, eles têm a obrigação de conduzir, de resguardar a correta observação das ordenanças. O que é isso? O batismo e a ceia. Então, via de regra, quando
É claro, só se tiver uma exceção muito grave, de repente um missionário, um evangelista no meio de um país em guerra, não tem de repente mais nenhuma autoridade ali, e até isso ele foi enviado com autoridade, né? Isso, ele administra a ceia ou o batismo. Mas o que a gente vê muito erro hoje em dia é a banalização disso. Eu já vi sendo praticado, por exemplo, o batismo, algumas igrejas, de repente, para incentivar as pessoas a evangelizarem e formarem discípulos, eu já vi estratégias tipo assim, o pastor falando assim, olha, quem ganhar uma pessoa, aquele que discipular alguém, você vai batizar essa pessoa. Tipo como sendo uma premiação para quem conseguisse. E aí o batismo passa a mão a ser praticado e executado pela mão de qualquer pessoa. Então, de acordo com as escrituras e até a lógica de o Senhor colocar lideranças ordenadas, capacitadas, isso é um equívoco, né? Esses elementos não podem ser liberados assim e banalizados sob o risco das pessoas fazerem coisas erradas. Aí vai o irmãozinho lá batizar e de repente ele não sabe como é que ele deve batizar, ele não foi preparado para isso. Vai o irmãozinho, o irmãozinho tá estudando, ele quer ser pastor um dia, então hoje eu vou deixar ele ministrar a ceia. Aí vai ministrar a ceia, faz errado, se atropela, se equivoca. Então não é assim que funciona. Então Jesus chamou os apóstolos e passou para os apóstolos a responsabilidade, ensinou para eles o que é a ceia, e eles, portanto, têm a responsabilidade de resguardar e repassar e executar esse ministério dentro da igreja. Então, a liderança, por isso que está enfatizado aqui, ó. Então, o Senhor Jesus, nessa ordenança, nomeou seus ministros para que faça o quê? Para que administrem a ceia. Aí, exatamente na ceia, o que eles devem fazer? Orar e abençoar os elementos do pão e do vinho, ou seja, o pão e o cálice. Ora, abençoa, tira do lugar comum para as pessoas terem já a evidência de que aquilo vai ser feito um uso especial para a ceia do Senhor. E assim separem a partir do uso comum, não é isso? Para o uso sagrado, o pão e o cálice. E eles devem tomar o pão, tomar e partir o pão, tomar o cálice, tá certo? Opa, peraí que eu fiz um negócio aqui. Tomar o pão, tomar o cálice. E o que acontece? Eles também participando, oferecer ambos aos comungantes, ou seja, a igreja. Então, o que acontece? Pega-se o pão, pega-se o cálice, ora, abençoa, tira daquele lugar comum, abençoa para o uso especial naquele momento, uso especial para a ceia do Senhor, certo? Aí, por que ele enfatiza aqui? Deve partir o pão e tomar o cálice e também participar. E oferecer ambos aos comungantes. Por que é enfatizado justamente e principalmente isso aqui, oferecer ambos aos comungantes? Porque também em determinado momento surgiu uma doutrina papal dizendo que o cálice não era necessário partilhar com o povo, somente o pão ou a hóstia, depois como ficou conhecido. Porque na mentalidade deles, como o pão se transforma no corpo de Cristo e o cálice o sangue de Cristo, quando você imagina o pão ou a hóstia sendo o corpo de Cristo, no corpo já conteria, olha as ideias, no corpo já conteria o sangue. Ou é como se tivesse embutido o cálice. Então eles dão só a hóstia. E o cálice ficou restrito ao sacerdócio. Então o sacerdócio toma o cálice e come o pão. Para o povão, só começaram a dar o pão, ou a hóstia. E isso permanece até hoje. Quando você for numa missa, quando você vai numa missa, você percebe que o cálice não é dado às pessoas. Só é dado o pão. Mas você vê nas escrituras, 1 Coríntios 11, 23 em diante, tá claro que a igreja, o povo, é um absurdo tão óbvio, é um assinte tão
tão óbvio contra a palavra de Deus que não dá para entender como as pessoas não conseguem ver um erro tão crasso assim, tão feio, tão grotesco. Ó, 1 Coríntios 11, 23 está escrito o seguinte. Paulo está mandando essa orientação para a igreja, aos coríntios, para as igrejas. Como é que elas devem fazer? Especificamente já sobre a ceia, ele fala o seguinte, ó, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, então está falando sempre dos dois, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, sempre ele está falando e instruindo as pessoas sobre o comer e o beber, comer e o beber, comer o pão e beber o cálice. E simplesmente, em determinado momento, a igreja católica aboliu o cálice e deixou só o pão para as pessoas. Então, aqui é uma correção. A confissão, então, vem contrapor-se a isso e falar a maneira correta, não é isso? A maneira correta é que ambos devem ser distribuídos, ambos, né, devem ser comungados. O povo deve participar de ambos, do pão e do cálice. Tá certo? Simone, gostaria de saber sobre as crianças participarem da ceia. Então, a questão das crianças, não sei se tem aqui mais na frente, mas eu já vou te antecipar uma questão das crianças. A gente acabou de ler sobre a necessidade de se examinar a si mesmo, certo? Examine-se o homem a si mesmo e depois coma o pão. Então, por causa desse ensino, a gente entende que criança ainda não tem o discernimento e a capacidade de discernir, de entender completamente o que está envolto. Por isso a gente não também distribui para as crianças, tá bom? A ceia. A ceia então, é destinado para os adultos, os que creem, tá bom? O batismo, na visão batista, também é direcionado para os que creem. Quem crer e for batizado, não é isso? Se crer de coração, então vai ser batizado. Então nós compreendemos que o batismo também ele é direcionado para quem crê, para quem tem um discernimento já. Tá certo? Então, tanto o batismo quanto a ceia, na visão batista, ela é direcionada para os adultos, aqueles que têm já o discernimento e conseguem exercer já a sua consciência do que estão fazendo, né? Porque não adianta fazer, e Paulo dá uma repreensão até bem dura ali em relação à ceia do Senhor, porque aquele que não consegue discernir, ele come e bebe para a sua própria condenação. Aquele que não sabe o que está fazendo, ele está profanando esse momento sagrado de memorial e de exaltação e de majestade ao corpo de Cristo. Então, a gente não submete as nossas crianças a esse risco de até comer ou blasfemar sem ter nem consciência do que estão fazendo. Diga-se de passagem que elas não são menos abençoadas por causa disso. Nossos filhos são bênção do Senhor, mesmo ainda não participando plenamente de todas as instituições da igreja. Não quer dizer que eles não sejam abençoados, quer dizer que Deus também não está exigindo deles o participar disso, tá bom? Então essa é a visão, a visão batista, tá bom? Acerca da... E, já fazendo um parênteses aqui, isso. E já fazendo um parênteses aqui, muitas igrejas abriram a ceia para as crianças participarem. Mas o desafio elas abriram essa possibilidade porque se debruçaram nas escrituras,
leram, meditaram e exegeticamente viram que as escrituras estão ordenando isso, ou elas fizeram isso por pressão e o contexto social da nossa época em incluir as crianças nesse tipo de atividade. Então a resposta é: as pessoas não fazem, não criam essas invenções, esses modismos, por causa de uma interpretação bíblica ou uma ordenança bíblica clara. Elas estão reagindo simplesmente ao nosso contexto, ao nosso tempo e a pensamentos mundanos. E a filosofias seculares que vêm e pressionam a igreja, pedagogias seculares que querem inserir as crianças e fazê-las um pequeno adulto é um uso pedagógico. Se ela não for aprendendo, depois ela não vai saber de fato o que é. Então, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala, ensina a sua criança. Na hora que ela tiver a idade correta, ela vai ter. Porque a essência do aprendizado está aqui, ó. Não está na prática. A essência não está na prática, tá bom? Você pode aprender uma coisa sem nunca ter praticado ela. Tá certo? Então a criança pode aprender o que é a ceia. Quando ela estiver na idade adequada, se batizar, ter condição de saber quem é Cristo, o que é arrependimento, o que é fé, o que é conversão, ter consciência de que ela se entregou, que é isso, esse caminho de entrega que ela quer, servir ao Senhor Jesus, entregar a sua vida, caminhar com Ele, ama ao Senhor de coração, de corpo, alma, sua vida pertence ao Senhor, entende o reino de Deus, a vontade do Senhor, a sua palavra, o desejo de gloriá-lo, de viver para Ele, para a sua glória, de que esse mundo é passageiro, esse mundo jaz no maligno, não tem nada a oferecer e que a sua vida é para essa nova perspectiva com o Senhor. Quando ela tem discernimento disso, aí ela está apta, para ceiar. No caso de não batizado, também é um ponto delicado, porque o batismo é o vínculo com a igreja, certo? O batismo é o vínculo ali que você está, é o vínculo que você se junta à igreja, manifesta publicamente, e aí você está envolto na membresia daquela igreja. Então, normalmente, ordinariamente, o batismo está falando que você é um membro adulto e consciente. E, portanto, você está, de fato, liberado a ceiar. Tá certo? Ah, não sou batizado, mas sou cristã, mas ainda não fui batizado, tenho, sei lá, algum entrave. Então, aí é uma questão pessoal também. Tá certo? Porque eu entendo que a ceia é para cristão, A igreja, ordinariamente, é o caminho adequado. Mas, uma vez que a pessoa seja cristã, entregou sua vida, tenha plena certeza, consciência do que está fazendo, eu não vejo essa limitação nas escrituras, porque não é o batismo que salva. O batismo é um atestado, um selo externo, não é isso? E tem uma série de elementos também até o batismo. Mas a conversão e o testemunho público e etc., ele já mostra que a pessoa já é cristã. Então, uma vez cristão, ninguém pode se negar mais à ceia do Senhor, porque justamente a ceia também está mostrando que você é cristão. Você está se alimentando do corpo de Cristo e se alimentando do sangue de Cristo. Se você faz isso espiritualmente, na prática tem que ser mostrado isso também. Tá certo? Então, se espiritualmente aconteceu, esses elementos, eles são para mostrar o que espiritualmente aconteceu, O batismo é para mostrar que houve salvação. Não é isso? A ceia é para mostrar que a pessoa está salva e continua glorificando em comunhão com o Senhor. Então, se aconteceu a parte espiritual, a parte material, ela deve ser também trabalhada para que seja externada também. Tá certo? Então, assim, o caminho certinho, assim, da igreja é batizar, entrar na igreja e etc. E se tiver um visitante de outra igreja que seja cristão, quiser cear,
também pode. A igreja não, nós não vamos proibir. Nós temos a chamada ceia, ceia restrita. Tecnicamente, existe 3 tipos de ceia. Deixa eu fazer esse parênteses aqui rapidinho. Existe uma ceia livre, que alguns falam assim, qualquer um pode cear, qualquer pessoa pode cear, não tem problema nenhum. Esse aqui é pernicioso. Tem a ceia fechada, que aí as pessoas falam assim, só ceiam quem é membro da igreja, batizado, quem é sacramentado ali e só da igreja. Se tiver um visitante, se tiver uma pessoa de fora, não ceia com a gente. Só os membros da igreja. Essa preocupação foi justamente em não aplicar e externar ceia para pessoas não conhecidas e com medo também de aplicar a ceia de modo equivocado, tá certo? Então surgiu esse pensamento que é um pouco mais radical. Nós estamos no meio aqui, ó, que é a ceia restrita. O que é uma ceia restrita? Ela nem é livre totalmente, mas ela também não é fechada totalmente. O que é isso? A gente orienta, ela não é livre, porque a gente vai falar e dizer quem não é, e vai orientar, não é isso? Quem por acaso não seja cristão, não pode tomar a ceia. Quem não é cristão, quem não se entregou a Cristo, quem não sabe o que é arrependimento, fé, não teve um encontro pessoal com Cristo, não entregou sua vida a Cristo, não pode, porque esse é um cerimonial e vamos dizer, um ritual que foi entregado por Cristo à sua igreja. Só faz sentido a sua igreja e o seu povo. Não faz sentido a outras pessoas. E é perigoso, porque como a gente viu, é perigoso a pessoa até comer e beber condenação, porque está profanando o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que vai receber um julgamento igual àquelas pessoas que profanaram o corpo de Cristo na hora da crucificação, cuspindo nele, estapeando. Do mesmo jeito que aquelas pessoas profanaram, hoje tomar ceia sem o devido conhecimento e consciência, está se profanando o corpo de Cristo. Então isso é pernicioso. Então a gente alerta veementemente para os não cristãos não tomarem. Então a gente não tem uma ceia livre nesse sentido. Por outro lado, a gente também não fala só os membros da igreja vão cear. Se tiver visitante, outras pessoas, ou alguém num caso, e aí a gente joga um pouco a responsabilidade para a pessoa, porque Paulo diz, examine cada um a si mesmo. Então também cabe o exame e a responsabilidade individual. Então cada um vai se examinar. Se for e se nesse autoexame se encontrar como um cristão, se mesmo tiver pecados, confiar em Cristo, se arrepender dos pecados, entregar ao Senhor, confiar pela fé no Senhor, que coma e beba. Essa é a orientação. Então, a gente joga um pouco a responsabilidade também para a pessoa. Então, nesse sentido, aí a responsabilidade, né, a gente devolve um pouquinho para o membro. E aí ele coma e beba e que o Senhor abençoe. Certo, Simone? Então, nesse caso, essa pessoa, né, faz esse exame e participa, né? É cristã, participe. Não tem, confie no Senhor e pela fé, tá certo? Que mais? Então é isso. Sobre esses 3 pontos, né? Então nós estamos aqui no meio, tá? Aqui no meio. A gente orienta veementemente a quem não pode não participar. E os cristãos em geral, a gente orienta tanto a nossa igreja quanto os outros, né? Que façam exame e, portanto, participem para o Senhor, para a glória de Deus. Algumas igrejas elas são muito rígidas. Alguma igreja, se não é batizado, não ceia e pronto. Até que se resolva, né, o batismo. Aí para batizar tem uma série de coisas também. Então você trava, amarra muito a vida da pessoa. Eu não vejo, não consigo ver tanta amarra assim também para participar, principalmente da ceia. Tá certo? O batismo também tem algumas coisas delicadas, né? Mas na ceia, e também a gente deve tornar, né?
Porque a gente deve se aproximar da realidade espiritual, certo? Se o Senhor está trabalhando, está fazendo espiritualmente, a gente deve ir correspondendo com as coisas externas, tá certo? É como as pessoas que não queriam que os gentios se juntassem e fizessem parte da igreja dos judeus, não é isso? E não estava acreditando na conversão, que Deus estava agindo, né? Porque foi pregado lá em Samaria e as pessoas, Filipe, se eu não me engano, prega em Samaria e as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. E quando chega essa notícia em Jerusalém, eles ficam abismados. Mas como? Eles são gentios. Como é que eles estão sendo salvos? Como é que Deus está operando desse jeito? Então, para eles era estranho, né? Mas se Deus estava batizando com o Espírito Santo, eles estavam, né, dando mostras de que Deus estava agindo, etc. Aí o próprio Pedro fala assim, olha, nós não podemos negar a água, ou seja, nós não vamos deixar de batizar, não é isso? Porque a gente tem provas e está visível que Deus está agindo na vida deles. Certo? Então, Deus está agindo espiritualmente, tem mostras disso, a igreja tem que tentar acompanhar e externalizar essas coisas também. Tá certo? Pois bem, dado esses adendos aí, certo? A questão da criança não é uma questão exegética, é uma questão, vamos dizer assim, de modismo, tá certo? Seria tipo, a da ceia para criança seria tipo uma ceia livre, tá? Seria tipo assim, todo mundo pode participar, não tem problema nenhum, seria tipo uma ceia livre. Então não é uma opção exegética, não é claro isso nas escrituras, então a gente não faz, a gente fica com o que é mais sólido, seguro e claro, tá certo? Aí a questão de quem pode cear, a gente adota a ceia restrita, então, que tem tudo a ver com o que eu estou falando para os irmãos. Proibir veementemente quem não é cristão. Quem é cristão, jogar um pouco da responsabilidade para autoanálise. E tome e participe. Tá certo? Ok, Simone. Vamos lá. A internet, quando começou a pandemia, que a gente começou a trabalhar com a internet, a gente sofreu na igreja, viu? A internet da igreja era ruim, a minha em casa era ruim. Nossa, foi terrível. Item 4. A negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, o levantá-los ou carregá-los em adoração e reservá-los para qualquer pretenso uso religioso, são todos contrários à natureza dessa ordenança e à instituição de Cristo. Novamente aqui tem um alerta e uma correção de atitudes adotadas pela Igreja Católica, né? Não tem como fugir disso. Então, o que eles fizeram? Negaram o cálice ao povo, primeiro erro. Adoração dos elementos, segundo erro terrível, uma idolatria em cima da ceia. Por quê? Porque na visão deles, o corpo e o sangue ali se transformam de fato em Cristo. Então, se Cristo está ali, ele deve ser adorado. Então, eles adoram, até hoje, adoram a Eucaristia. E o significado deles, porque eles não têm culto, eles têm missa. Qual é o significado? De onde veio a ideia da missa? A ideia da missa surgiu justamente da ideia de um sacrifício. Então, na mente deles, por que ele chamou de missa? A missa remete a um sacrifício. Tá certo? Então, é como se Cristo fosse sacrificado a cada momento daquele ritual. Então, os elementos são adorados também. Então, eles são levantados, isso não é difícil observar por aí, levantados, carregados, né, adorados, carregados em adoração, não é isso? Ou reservados para qualquer outro uso religioso, então, que não seja esse próprio. Então, isso tudo é contrário à orientação clara das Escrituras. E os seres humanos são hábeis, espertos e ligeiros em mudar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz A, o ser humano fala B, C, D. É incrível isso.
o Senhor fala, faça isso, a gente faz um monte de outra coisa diferente. Esse é o problema. Então o Senhor falou, olha, tome o cálice, tome o pão, orem, abençoe, distribua para o povo. Aí o povo faz ao contrário, nega o cálice, adora os elementos. Jesus não falou para adorar elemento nenhum. Falou para comer e beber em memória dele. Pronto, é simples, é objetivo. Não é para levantar, não é para carregar, não é para adorar, não é para fazer procissão com isso. Nada disso. Item 5. Os elementos exteriores dessa ordenança, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm relação com ele crucificado de forma que, embora os termos usados figurativamente, são às vezes chamados pelo nome das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue, ainda que em substância e natureza eles ainda permaneçam verdadeira e somente pão e vinho como era antes. O que ele está preparando aqui? Preparando entendimento para a gente não confundir. Porque apesar de ser chamado o corpo e o sangue, essa é a confusão da católica. Tomaram isso literalmente. Mas o que está sendo explicado aqui é que esses elementos estão tão identificados com o corpo e o sangue, de modo que eles são chamados figurativamente de corpo e sangue, mas são metáforas. Jesus pega, por exemplo, pega aqui o pão e fala, isso é o meu corpo, mas é metáfora. Metáfora, isso é meu corpo, é uma metáfora que existe na linguagem de todo o mundo, existe a figura de linguagem, as metáforas. O que ele quer dizer? Isso é como se fosse o meu corpo. Na poesia é muito comum, não é isso? O amor é fogo, que arde, não é isso? Lá de Camões, o amor é fogo. Mas o amor não é fogo, porque se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar, você não vai ficar amando ninguém, você vai se queimar. Então ele quer dizer, o amor é como fogo, é uma metáfora. Então quando Jesus disse, isso é o meu corpo, ele está falando, isso é como se fosse o meu corpo, não é o meu corpo literalmente. E as pessoas pegaram, então, entenderam como se fosse um corpo literal. Esse é um equívoco. Então ele representa o corpo e pegou o cálice, isso é o meu sangue, mas representa o sangue. Porque não pode ser sangue que está na mão dele, porque o sangue de Jesus mesmo estava nas veias dele, não estava ali na mão dele. Como que isso é meu sangue? Ele, literalmente, ele tirou numa seringa? Como é que ele fez? Não, o sangue dele, literal, estava correndo nas veias dele. E ele estava com uma coisa na mão, um vinho na mão. E ele falou, isso é meu sangue. É claro que não era o sangue dele, literalmente. É como se fosse, é uma representatividade do meu sangue. Então é isso que eles estão dizendo aqui. Ó. Os elementos exteriores, então, dessa ordenança, devidamente consagrados seus usos, né, para o uso ordenado por Cristo, têm relação com ele crucificado, de forma que eles são usados figurativamente. E às vezes são chamados, então, pelas coisas que representam. Então, são chamados pelo nome das coisas que representam. Então, eles são chamados de corpo e de sangue, mas não são, porque eles são chamados figurativamente. São chamados assim figurativamente. É uma metáfora e está bem claro nas Escrituras. Então eles permanecem, os elementos permanecem pão mesmo e vinho mesmo. Eles permanecem assim. Ok? Mas são chamados metaforicamente. Então aí eles vêm agora corrigindo a falsa doutrina da transubstanciação. O que é isso? Aquela doutrina que sustenta uma mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, comumente chamada de transubstanciação, pela consagração de um sacerdote ou por qualquer outra forma, é repugnante não somente às Escrituras, mas até mesmo ao bom senso e à razão, destrói a natureza da ordenança e tem sido e é causa de superstições múltiplas, sim, de idolatrias grosseiras. Então aqui ele arremata, então, o erro e o problema do que a Igreja Católica faz na chamada transubstanciação. E o luteranismo, com a sequência aí de Lutero, uma sequência meio
equivocada de Martinho Lutero. Eles advogam uma consubstanciação, tá certo? E nós acreditamos numa presença espiritual. A gente vai ver daqui a pouquinho essas diferenças, tá? Então aqui a transubstanciação, a Igreja Católica entende que os elementos se transformam de fato, literalmente, no corpo e no sangue de Cristo. Aí as pessoas perguntaram para a Igreja Católica assim: mas a gente está vendo pão e o gosto é de pão. A gente está vendo cálice e o gosto é de vinho. Como é que isso pode ser transformado se ainda está com gosto? Aí eles usam uma linguagem filosófica dúbia, extremamente difícil. Eles dizem que é por conta do acidente. De fato, os componentes parecem ser de pão e parecem ser vinho, tem sabor, tem a textura e tem a forma. Mas por um acidente, vamos dizer assim, intramolecular, essas coisas de fato são pão e são o corpo e o sangue de Cristo. Então, uma explicação bem difícil de engolir, né? Difícil, e usando um termo de uma filosofia refinada, se eu não me engano, aristotélica, que define o que é um acidente numa substância. Mas enfim, são só conceituações, né, isso, humanas para tentar justificar uma falha, né? O que os luteranos acreditam, pensam em relação a isso? Eles pensam na consubstanciação. Eles falam assim, de fato, o pão ainda é pão e o vinho ainda é vinho. Eles não se transformam. Mas o corpo de Cristo vem junto, está junto com o pão e está, de alguma forma, junto com o vinho. Então, ele é também pernicioso, porque as consequências podem ser as mesmas da transubstanciação. Por quê? Se o corpo de Cristo está junto com o pão, as pessoas podem idolatrá-lo do mesmo jeito. Pode achar que estão comendo literalmente Jesus. Podem adorar os elementos. Então, na prática, as consequências também são perniciosas na consubstanciação, que foi um desenvolvimento luterano aí, tá certo? Nós temos um desenvolvimento mais calvinista, mais um de Calvino, tipo uma síntese de Calvino e Zwinglio, que é a presença espiritual. Eu acho que nos outros parágrafos a gente vai estudar isso, tá? Se não estudar, eu vou voltar aqui e explicar para vocês, tá bom? Então, aqui está falando que a transubstanciação é perniciosa, é perigosa, é errado, é um erro, é um equívoco. Então, não é grosseiro esse erro até. Os elementos são pão e vinho e continua sendo assim, tá certo? Porque esses elementos são só para memória de Cristo, não é isso? Estão rememorando, estão trabalhando, eles não querem literalmente significar o corpo e o sangue de Cristo. Vamos lá, item 7. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis dessa ordenança, em seguida também interiormente pela fé, realmente de fato, não de maneira carnal e corporalmente, mas espiritualmente, recebem e alimentam-se de Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte. O corpo e o sangue de Cristo, não sendo corporais ou carnais, mas espiritualmente presentes pela fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos aos seus sentidos exteriores. Então isso aqui é o conceito que a gente tem da presença espiritual, tá bom? Então vamos abaixar aqui. Então esse é o nosso entendimento, que apesar de Cristo não estar literalmente, o pão não ser o corpo literalmente, e o sangue não, e o cálice não ser o sangue literalmente, não significa também. E apesar das escrituras falar que isso é um memorial, sim, ele serve, ele é para a lembrança. Mas a gente também não pode deixar essa coisa tão fria e tão simples. Por quê?
Porque a Bíblia tem termos muito contundentes em relação à ceia do Senhor. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 16, eu vou até ler com vocês, ela diz que é o cálice que se abençoa. Então, há uma bênção vinculada de algum modo ao comer e o beber. Então, não é só uma lembrança ou memória simples, sem nada, porque é uma bênção fazer isso. Está sendo abençoado. Lá, 1 Coríntios 10, 16, está escrito o seguinte. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Então, aqui está falando que é uma bênção e é uma participação de algum modo, de certo modo. Então, não é só uma lembrança bem vaga, tem uma bênção atrelada. Depois, quando a gente vai para Coríntios 11, 23, 26, a questão de comer indignamente é muito perniciosa. Se fosse só um mero memorial simples e seco, por que também tantas advertências e até maldições para quem come inadvertidamente? Porque quem come inadvertidamente é réu do corpo e do sangue de Cristo. É muito pesada a punição. E, por outro lado, a gente viu que quem participa dignamente está participando de uma bênção. O cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo. E o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Então, tanto comer dignamente é uma bênção, e você está sendo abençoado e participando de Cristo e todos os seus benefícios, como comer indignamente é uma maldição, é muito pesado. Então, não é somente a questão de ser... a questão de ser um mero memorial. Então, a isso nós entendemos que há uma presença de Cristo, mas é espiritual. O pão é o pão mesmo, ele não se transforma no corpo e o corpo de Cristo não está com o pão na consubstanciação, não é isso? Ele não se transforma como na transubstanciação e o corpo não está com o pão como na consubstanciação. Não há nada literal ali. Mas espiritualmente, quando você pega o pão e toma o cálice, espiritualmente, Cristo, a bênção de Cristo, a comunhão com Cristo, está sendo fortalecida e você está sendo espiritualmente alimentado pelos elementos do Senhor, porque são meios de graça. Assim como você lê a palavra de Deus, você é alimentado pelo Senhor, porque a palavra é um meio de graça. Assim como você, quando ora, você é alimentado por Deus, porque a oração é um meio de graça, é um meio mediante o qual o Senhor libera a sua graça. Assim como você faz algumas outras coisas, são meios de graça, a gente entende que a ceia do Senhor também é um meio em que espiritualmente o Senhor está abençoando e alimentando o seu povo. Estão entendendo? Então, isso é chamado de ceia com a presença espiritual. Nós estamos nos alimentando de Cristo, espiritualmente, e de todos os seus benefícios. É claro que espiritualmente estão presentes pela fé. Tá certo? Então, espiritualmente. Um paralelo a isso, se eu não me engano, é João capítulo 6. Olha que texto, quando você começa a ver os textos da Bíblia, parece que abre a sua mente, você consegue visualizar o que Jesus quer dizer com comer e beber, tá certo? Deixa eu mostrar aqui, João. João 6, versículo 25 em diante. Eu vou ler aqui alguns textos para a gente tentar abarcar o ponto que eu estou querendo dizer, tá bom? O texto aqui gira justamente em torno do discurso de Jesus falar que é o pão da vida. Então, olha só o que está escrito. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não pelo que viram sinais e milagres, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e criemos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas não creram ainda. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vier a mim jamais o rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Jesus respondeu: pare de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? Pensando literalmente, né? Vamos ser canibais agora? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. O que Jesus está falando? Está falando da ceia. E ele está falando que ele é a verdadeira comida, ele é a verdadeira bebida espiritual, é claro. Aí continua aqui, Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. A gente não está espiritualmente relembrando e comendo, porque a gente não come o pão, não bebe. Espiritualmente a gente é uma alimentação, o paralelo é bem claro. Só que essa alimentação é espiritual. Isso então está mostrando a nossa comunhão, a nossa interligação e que nós estamos e continuamos sendo nutridos por Cristo espiritualmente. Porque o próprio Jesus disse: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É um vínculo de comunhão também. Está se alimentando na ceia, é um vínculo que você está em Cristo e Cristo está em você. Da mesma forma como o Pai vive e me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então, outro paralelo muito importante sobre a ideia de se alimentar. O pão, a carne e o sangue de Cristo é tratado aqui em João 6 sempre como um verdadeiro alimento, claro que espiritual. Então, transportando essa ideia para a ceia é um alimento espiritual, tá certo? Em que o Senhor, por meio de sua graça, continua reafirmando,
reforçando. É claro que a gente não pode ter um pensamento místico e mágico. Comi aqui, então vai transformar alguma coisa em mim, vai ter um prelim-pim-pim. Não é um pensamento mágico com isso também. Mas também não é só alimento e só um negócio matéria, limpo e seco. O Senhor está trabalhando através dos elementos da ceia, desde a sua mente, desde a sua confissão, desde a sua reverência, desde suas orações, de tudo que você faz mediante a ceia. O Senhor está trabalhando com isso tudo para ser um alimento e suprindo espiritualmente a sua fome e sede pelas coisas de Deus, espiritualmente e paulatinamente. A gente também não pode pensar que é algo mágico, né? Vou tomar aqui porque aí a semana inteira eu vou ter superpoderes. Não é essa ideia também, tá certo? Mas é uma presença espiritual, um alimento espiritual. Bacana, né? Quanta coisa na ceia. Eu preguei uma vez já na igreja, num momento de ceia. Eu já peguei essa confissão, eu preguei ela todinha. Eu acho que em qualquer momento, num culto de ceia, eu vou pegar o momento da pregação e explicar isso tudo de novo para a igreja, porque é importante a igreja ter alguns esclarecimentos sobre a ceia. O último artigo, a gente vai parar por aqui hoje também, nosso horário já está acabando aí, tá? Aí vai faltar 2 artigos só. Eu acho que no próximo sábado dá para terminar, tá bom? São 2 artigos pequenininhos, mais um sábado a gente termina todo o conteúdo dessa turma, tá bom? Então, mais esse artigo aqui. Todas as pessoas ignorantes e ímpias, como tais, são incapazes de desfrutar de comunhão com Cristo. São também indignas da mesa do Senhor e não podem, sem grande pecado contra Ele, enquanto eles permanecem assim, participar destes santos mistérios ou ser admitidos a eles. Sim, quem participar indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, comendo e bebendo juízo para si mesmo. Essas orientações estão lá em 1 Coríntios bem claramente, de modo bem claro, certo? Então, a nossa ideia aqui é, quando ele fala aqui, uma linguagem até bem dura, ignorantes não é um xingamento, a pessoa que não tem o entendimento, quem não tem entendimento está ignorante a respeito de algo. Então, quem não tem o entendimento, tá certo? Aqui a gente pode incluir crianças, não tem ainda o entendimento, tá certo? E aqui são ímpias mesmo, que já têm idade, possivelmente, já são adultas, mas não se converteram, não creram. Quem não crê e permanece nos seus pecados é ímpio. É uma palavra dura, é difícil? É, mas são ímpias. Hoje, se chamar uma pessoa de ímpia, é capaz de você levar um processo. Você fala, você é um ímpio, você vai responder isso na justiça. Porque você está ofendendo a minha honra e me injuriando e não sei o quê. Mas ímpio é justamente a pessoa que não crê e permanece nos seus pecados. É ímpio. Então a Bíblia está falando, quem não é cristão ainda, e quem não tem capacidade de discernimento, a Bíblia não, né? O texto aqui. Mas a Bíblia também, né? Como conclusão aqui de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Mateus, né? Então são incapazes, não podem participar. Então a igreja tem que deixar claro que elas não podem participar. Tá certo? Não podem, é proibido. Tá certo? Ó, tá aqui para servir, mas é proibido vocês pegarem, né, e cearem e participarem destes elementos. Tá certo? Por quê? Porque a Bíblia diz que não podem participar sem grande pecado. É pecado participar impiamente, certo? Sem discernir o corpo de Cristo. Ok? E é perigoso. Quem participar indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Isso é muito perigoso. Será réu, vai ter o mesmo condenação que aqueles que crucificaram o Senhor, que estapearam ele, que cuspiram na cara dele, que ultrajaram o corpo dele. Então isso é uma representação muito séria. Apesar de não ser o verdadeiro corpo, literalmente, ele tem uma representação muito ligada, muito forte com uma realidade espiritual. Então não podem participar, se assim o fizerem,
vão estar recebendo, comendo e bebendo juízo para si mesmo. Daí também a ideia de não ser um simples e mero memorial. Porque um mero memorial não, se fosse um memorial tão simples e simplesmente uma mera lembrança, não caberia tamanho reprimenda e até maldição atrelada ao fato de não se fazer corretamente. Mas por ser extremamente importante e haver a presença espiritual, um alimento espiritual de Cristo e uma importância sumária, quem fizer equivocadamente também recebe até juízo. Quem faz corretamente recebe muitas bênçãos. Quem faz indevidamente recebe até juízo contra si mesmo. Amém, meus irmãos? Então, essa foi rapidamente os artigos que resumem, a ceia não é só isso, mas resume ali a espinha dorsal do que acreditamos e estabelecemos ser os pilares para uma correta administração da ceia do Senhor. Deus abençoe